Eu vou começar fazendo uma pergunta que, na minha opinião, resume tudo o que está acontecendo agora. E se a disputa presidencial de 2026 estiver muito mais apertada do que parecia? Porque, enquanto a atenção está voltada para a corrida entre Lula e Flávio Bolsonaro, uma série de acontecimentos está acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou falando de uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, de um ministro do Supremo Tribunal Federal expondo seu desconforto com os rumos da corte, de um navio de guerra peruano autorizado a entrar no Brasil e, principalmente, de novas informações envolvendo investigações que chegam ao entorno de Lulinha. E eu quero começar justamente pelo ponto que pode mexer diretamente com a eleição. Flávio Bolsonaro está encostando em Lula nas pesquisas. A pesquisa BTG Nexus citada mostra Lula com 41% e Flávio Bolsonaro com 37%. Ou seja, uma diferença de apenas 4 pontos. E, para mim, o mais interessante está na comparação com o levantamento anterior. Antes, Lula aparecia com 42%, enquanto Flávio tinha 33%. A diferença era de 9 pontos. Agora, caiu para 4. Na minha interpretação, isso muda completamente o clima da disputa. E existe outro dado que chama ainda mais atenção. Entre os beneficiários do Bolsa Família, Lula teria caído de 65% para 61%, enquanto Flávio Bolsonaro teria subido de 20% para 27%. Eu considero esse movimento especialmente importante porque mostra que a disputa não estaria limitada ao eleitorado tradicionalmente identificado com a direita. Na minha opinião, quando um candidato começa a avançar justamente em um segmento que historicamente favoreceu Lula, isso precisa ser observado com muita atenção. E é exatamente nesse cenário que aparece outro confronto. Flávio Bolsonaro acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra Dário Durigan, ministro da Fazenda, alegando que a estrutura do ministério estaria sendo utilizada em favor da candidatura de Lula. Segundo o relato apresentado, a representação questiona agendas oficiais, viagens, entrevistas, reuniões com o mercado e outros compromissos que, na visão de Flávio, estariam misturando a atuação de ministro com a atuação política. Eu, particularmente, considero esse debate muito importante. Na minha opinião, quando um agente público ocupa uma posição de governo, é preciso deixar muito claro onde termina a atividade institucional e onde começa a campanha eleitoral. E existe um detalhe que torna essa história ainda mais interessante. A representação acabou nas mãos do ministro André Mendonça. E é justamente aí que eu entro no segundo grande ponto deste vídeo. André Mendonça decidiu falar. O ministro demonstrou incômodo com o funcionamento do Supremo Tribunal Federal e defendeu limites para decisões judiciais. Ele também afirmou que é legítimo que o Congresso discuta reformas no judiciário. Na minha opinião, essa declaração é muito relevante porque mostra que existe dentro da própria Corte uma discussão sobre os limites da atuação do judiciário. E o que mais me chama a atenção é que esse posicionamento teria ocorrido antes de Mendonça autorizar investigações envolvendo Lulinha. Ou seja, na minha interpretação, o desconforto apresentado por ele não surgiu simplesmente por causa de um caso específico. Esse descontentamento já vinha de antes. E houve ainda um desabafo que, para mim, é impossível ignorar. André Mendonça relatou que os 2 primeiros anos no Supremo foram períodos de muita infelicidade para ele. Eu vejo essa declaração como algo extremamente forte. Porque, na minha opinião, chegar ao ponto máximo da carreira jurídica e ainda assim, afirmar que passou por um período de infelicidade mostra que o poder, por si só, não era o objetivo dele. E essa é justamente a interpretação que eu faço de suas palavras. Eu acredito que ele está ali muito mais por uma causa e por um propósito do que pelas regalias do cargo. Agora, enquanto esse debate acontece dentro do STF, outro episódio chamou minha atenção. Um navio de guerra do Peru recebeu autorização para entrar em águas brasileiras. O navio é o BAP Cast. E a previsão apresentada é de visita ao porto de Manaus entre os dias 4 e 8 de setembro. A embarcação participou de exercício conjunto envolvendo a Marinha do Brasil e a Colômbia. Eu quero deixar uma coisa muito clara. O próprio contexto apresentado indica que esse tipo de operação é comum e, até o momento, não representa uma ameaça. O que chama a minha atenção é outra coisa. É o timing. Na minha interpretação, o problema não está simplesmente na presença de um navio estrangeiro em território brasileiro. O ponto que merece atenção é o momento geopolítico em que isso acontece. Existe ainda uma lacuna sobre a finalidade específica da visita,
já que a informação apresentada não esclarece publicamente todos os detalhes da operação. E isso, na minha opinião, justifica a transparência. Até porque existe um antecedente. Em julho, uma operação conjunta envolvendo Brasil, Peru e Colômbia já havia acontecido. Então, pelo que foi apresentado, existe uma explicação operacional para a presença da embarcação. Mas eu considero legítimo questionar o contexto e pedir informações mais claras. Agora eu volto para aquilo que, para mim, pode ser o ponto politicamente mais explosivo de todos. O caso envolvendo Lulinha. A Polícia Federal estaria investigando 3 tentativas de negócios que não chegaram a se transformar em contratos. Entre essas investigações, aparece uma possível tentativa de viabilizar contratos na área da saúde. E aqui está o detalhe que mais me chama atenção. Segundo as informações apresentadas, a investigação teria avançado para possíveis articulações envolvendo estados. Um dos estados citados é o Maranhão. Outro é Goiás. No caso de Goiás, a investigação teria identificado um plano envolvendo uma estatal e um negócio bilionário relacionado a produtos à base de cannabis. O negócio citado envolveria aproximadamente 1,2 milhão de frascos, com valor estimado em cerca de 627 milhões de reais. Mas a proposta não avançou. Ela teria sido barrada tecnicamente e não teria resultado em compra ou contrato público. Para mim, esse detalhe é fundamental. Porque uma coisa é existir uma tentativa de negócio. Outra coisa completamente diferente seria existir um contrato efetivamente realizado. E, segundo o próprio conteúdo apresentado, esse contrato não aconteceu. Mas a investigação continua. E existe outro nome que aparece nesse contexto, Swedenberger Barbosa, conhecido como Berger. Segundo as informações apresentadas, mensagens analisadas pela Polícia Federal colocariam Berger no centro de tratativas relacionadas aos negócios envolvendo o grupo de Lulinha. E existe um detalhe que considero particularmente chamativo. Berger teria deixado o Ministério da Saúde e posteriormente passado a trabalhar diretamente dentro do Palácio do Planalto, junto à estrutura da presidência. Ao mesmo tempo, o nome dele aparece nas mensagens analisadas pela Polícia Federal. Mas eu faço questão de destacar: ele não é oficialmente investigado. Além disso, Berger nega irregularidades e afirma que os contatos faziam parte das suas atribuições e que o Ministério da Saúde não tinha interesse nos produtos apresentados. Ou seja, eu vejo aqui uma situação que precisa ser acompanhada justamente porque existem versões e informações diferentes sobre os acontecimentos. Também aparecem nas investigações referências a Roberta Lussinger e Antônio Carlos Camilo, além de registros de encontros e contatos relacionados ao Ministério da Saúde. A Polícia Federal teria identificado ainda um pagamento de aproximadamente 1,5 milhão de reais de Camilo Antunes para uma empresa ligada a Roberta Lussinger. Mas existe uma informação que, na minha opinião, precisa ser deixada absolutamente clara. Até o momento apresentado, não existe comprovação de que esse dinheiro tenha chegado a Lulinha. O que existe são informações sobre relações, mensagens, pagamentos e contatos que estão sendo analisados. E é justamente por isso que eu considero esse caso tão importante. Porque investigação não é condenação. Mas investigação também não pode ser simplesmente ignorada. E, segundo o relato apresentado, a Polícia Federal continua analisando mensagens e contatos envolvendo esse grupo. Enquanto isso, a pressão política aumenta. O próprio Lula estaria evitando responder perguntas sobre o caso. E, na minha opinião, isso cria um problema político para a campanha. Porque Lulinha não está disputando a eleição. Lula está. E qualquer investigação que atinja diretamente o entorno do presidente pode acabar produzindo consequências políticas, mesmo que o investigado não seja o candidato. É justamente por isso que eu vejo uma conexão entre o avanço das investigações e a disputa eleitoral. De um lado, Flávio Bolsonaro cresce nas pesquisas. Do outro, aumentam as informações envolvendo investigações que chegam ao círculo próximo de Lula. E, ao mesmo tempo, existe uma discussão dentro do STF sobre os limites da atuação judicial. Para mim, esse conjunto de acontecimentos forma um cenário político extremamente tenso. E ainda existe outro fator: a sabatina de Flávio Bolsonaro no Jornal Nacional. Flávio confirmou presença. E eu, particularmente, considero essa decisão arriscada. Na minha opinião, se ele entrar naquela entrevista despreparado, pode enfrentar um dos maiores testes de toda a campanha.
Ao mesmo tempo, se conseguir responder às perguntas, sustentar seus argumentos e sair bem do confronto, pode transformar a sabatina em uma oportunidade enorme. Por isso, eu não vejo essa entrevista simplesmente como mais uma agenda. Eu vejo como um momento decisivo. E aqui eu chego à minha conclusão. Na minha interpretação, o que estamos vendo é uma disputa que começou a mudar de formato. Flávio Bolsonaro reduziu uma diferença que antes parecia muito maior. André Mendonça expôs publicamente seu desconforto com os rumos do judiciário. Uma representação eleitoral importante caiu justamente nas mãos dele. Um navio peruano foi autorizado a entrar no Brasil em meio a um cenário geopolítico delicado, embora o contexto apresentado indique uma operação conjunta e comum. E, paralelamente, as investigações envolvendo o entorno de Lulinha continuam produzindo pressão política sobre Lula. Eu não sei onde tudo isso vai terminar. Mas uma coisa eu sei, eu não trataria essa eleição como decidida. Na minha opinião, os números apresentados mostram que existe uma disputa real. E, se essa tendência continuar, aquilo que parecia impossível para muita gente pode se transformar em uma possibilidade concreta. Eu quero saber agora o que você pensa. Na sua opinião, Flávio Bolsonaro realmente consegue encostar em Lula? E mais, você acha que André Mendonça vai desempenhar um papel importante nessa disputa? Eu quero ler a sua opinião nos comentários. Porque, se os próximos acontecimentos seguirem essa direção, eu acredito que ainda vamos ter muita coisa para acompanhar até a eleição. E eu vou continuar de olho em cada movimento. Até o próximo vídeo.